Todo mundo diz que comprar um carro é um péssimo investimento, que desde o momento em que você o tira da concessionária já está perdendo dinheiro. E na maioria dos casos isso é verdade. Mas, e se eu te dissesse que há carros que fazem exatamente o contrário, carros que, com o passar do tempo, não se depreciam, se valorizam, veículos que hoje valem mais do que há 10 anos. E não estamos falando apenas de Ferraris de coleção nem de Lamborghinis inalcançáveis. Estamos falando de modelos que um dia foram relativamente acessíveis, mas que agora são tesouros sobre rodas. Neste vídeo, vou te mostrar 5 carros que desafiam todas as regras do mercado automotivo. Carros que hoje valem uma fortuna, não por moda, mas por história, raridade e alma. Imagine isso, final dos anos 90. Em um canto do mundo, o Japão está criando máquinas que não apenas são rápidas, mas que contam histórias. E nesse cenário aparece ele, compacto, agressivo, com um olhar afiado e um rugido de 280 cavalos. Não era apenas outro sedã esportivo. O Mitsubishi Lancer Evolution 4 vinha carregado de DNA de competição. Literalmente, à primeira vista, parecia apenas mais um sedã compacto, mas por dentro escondia uma alma de rally, um motor turboalimentado de 2 litros, capaz de entregar 280 cavalos de potência, tração nas 4 rodas e um sistema revolucionário para a época, o Active Yaw Control. Este sistema permitia ajustar eletronicamente como a força era distribuída entre as rodas traseiras, melhorando a estabilidade em curvas e dando ao motorista uma sensação de controle total, mesmo no limite. O resultado? Um carro com espírito selvagem, mas com inteligência tecnológica. Uma fera domesticada que, nas mãos certas, podia fazer maravilhas em qualquer pista. Um Evo 4, que há uma década podia ser adquirido por menos de $10.000, agora supera facilmente os $30.000 se estiver em boas condições. E se falarmos de unidades impecáveis, com histórico limpo e peças originais, o valor pode subir ainda mais. Não é apenas nostalgia, é oferta, demanda e uma lei não escrita entre colecionadores. Quem sabe o que tem, não dá de graça. Por isso, o Mitsubishi Lancer Evolution 4 não é apenas um carro que se valoriza, é um símbolo de rebeldia mecânica que, enquanto outros envelhecem, ele se valoriza. E se isso te surpreendeu, espere para conhecer o próximo, um sedã alemão que foi ignorado por anos, mas que agora está no radar de colecionadores em todo o mundo. O que aconteceria se um carro de aparência séria, quase entediante, carregasse dentro de si o coração de um atleta? Assim é o BMW M534, um veículo que, durante anos, passou despercebido entre os entusiastas até que o mercado começou a despertar. Porque por trás de sua fachada elegante de sedã dos anos 90, esconde-se uma máquina feita à mão, projetada para devorar a estrada sem perder a compostura. Em um mundo onde tudo é digital e automatizado, este M5 representa o analógico, o visceral. Uma máquina que exige que o motorista esteja presente, sinta cada marcha, cada vibração, cada curva. Um carro que não te conduz, te obriga a conduzi-lo. E isso, para os verdadeiros entusiastas, não tem preço. De fato, há alguns anos você podia encontrar unidades por menos de $20.000. Hoje, os preços começaram a subir com força. Um BMW M534 bem conservado já ronda facilmente os $40.000, e as versões Touring alcançam preços ainda mais altos por sua escassez e peculiaridade. Embora muitos ainda não saibam, o M534 já é uma joia em ascensão, um clássico silencioso que está começando a rugir nos círculos de colecionadores. E o que vem agora? Prepare-se para uma mudança de ritmo. Vamos passar da elegância alemã para a liberdade japonesa. Existem carros que se dirigem com as mãos e outros que se dirigem com a alma. Assim é o Honda S2000, um roadster que não nasceu para quebrar recordes na pista, mas sim para marcar corações na estrada. Produzido entre 1999 e 2009, o S2000 foi uma carta de amor da Honda para os puristas da condução. Um carro que renunciava ao peso desnecessário, ao luxo exagerado e às distrações digitais. O seu foco era a conexão direta entre o motorista e a estrada. Quem já dirigiu um S2000 sabe, não há telas que te distraiam, nem assistentes que te corrijam. Só você, o volante, e uma máquina que responde com precisão cirúrgica a cada movimento. É uma conversa constante entre humano e máquina, e em tempos onde os carros te levam, o S2000 te convida a dirigir. Com o passar dos anos, sua popularidade cresceu, especialmente em mercados onde é cada vez mais difícil encontrar um sem modificações extremas. As unidades bem cuidadas, com seu motor original e pouca quilometragem, estão subindo como espuma. De custar menos de $15.000 há alguns anos, agora há unidades que superam os $40.000, e até mais se estiverem em condições de coleção. O Honda S2000 se tornou um símbolo de liberdade, de juventude, de rebeldia bem feita. É o carro que muitos sonharam ter na juventude, e agora que podem, estão dispostos a pagar o que for para reviver esse sonho. E falando de sonhos, o próximo carro parecia ter tudo, luxo, tecnologia e o respaldo de uma grande marca. Mas foi um fracasso comercial. A ironia? Agora está começando a valer mais do que nunca. Às vezes, o luxo não precisa ostentar, só precisa de tempo para ser compreendido. Assim foi o Volkswagen Phaeton, um carro que, no momento de chegar ao mercado em 2002, surpreendeu a todos. Por quê? Como era possível que uma marca como a Volkswagen, associada a carros populares, se atrevesse a competir na mesma liga que Audi, BMW e até Bentley?
Mas foi exatamente isso que eles fizeram. E não só se atreveram, como conseguiram. Este Volkswagen tinha refrigeração individual para cada assento, vidros com duplo envidraçamento, suspensão pneumática adaptativa, um sistema de climatização que mantinha a temperatura exata em cada zona e um isolamento acústico que competia diretamente com a Rolls-Royce. Ele podia até manter seu habitáculo a 22 graus, com uma temperatura externa de 50. Por dentro, era pura elegância. Por fora, muito discreto. Hoje, 2 décadas depois, o Volkswagen Phaeton está vivendo um renascimento silencioso. Aqueles que o conheceram de perto sabem que estavam diante de uma obra-prima da engenharia. Como muitos desses modelos foram cuidados por donos exigentes, ainda é possível encontrar unidades em excelente estado. Os preços, que chegaram a cair abaixo dos $10.000, estão começando a subir. Há colecionadores que já estão pagando mais de $20.000 por versões bem equipadas, especialmente as que trazem o motor W12 ou o quinto da STDI, duas joias mecânicas difíceis de encontrar em qualquer carro moderno. Mas além do dinheiro, o que torna o Phaeton especial é sua história. É um lembrete de que o verdadeiro luxo não precisa gritar e de que as ideias mais corajosas, às vezes só precisam de tempo para serem reconhecidas. E se você achou impressionante como um Volkswagen se tornou um objeto de coleção, espere para ver o que vem agora. No próximo capítulo, você conhecerá um off-road que não desiste, não quebra e não sai de moda. Um modelo que envelhece com dignidade e que a cada ano vale um pouco mais. Há carros que envelhecem e há outros que se tornam lenda. Assim é o Land Rover Discovery de primeira geração, um veículo que nasceu em 1989 como uma alternativa mais acessível ao icônico Range Rover, mas que com o tempo mostrou que tinha sua própria personalidade. E que personalidade! O Discovery MK1 foi projetado para ser robusto, confiável e capaz. Pensado para a família, mas pronto para o deserto, para cruzar a cidade, mas também para atravessar um cânion. Seu design quadrado, suas janelas altas e sua capacidade para enfrentar terrenos impossíveis o tornaram muito popular entre exploradores, geólogos, aventureiros e todos aqueles que buscavam algo mais do que um carro bonito. Os modelos mais cobiçados são aqueles com o lendário motor Rover V8, uma mecânica simples, mas poderosa, que ainda hoje continua rugindo com dignidade se for bem mantida. Embora muitos tenham sido maltratados em terrenos difíceis, as unidades que foram conservadas em bom estado são cada vez mais escassas e mais valiosas. Porque há algo que os colecionadores e os nostálgicos valorizam mais do que o luxo ou a velocidade, a autenticidade. E o Discovery MK1 tem isso de sobra. Em um mundo cheio de SUVs que se parecem entre si, este Land Rover continua se destacando, não apenas por sua estética retro, mas porque foi construído para durar. E por isso, seu valor está subindo. Modelos que antes você podia conseguir por $5 ou $6.000, hoje estão alcançando 15 ou até mesmo $20.000, dependendo do estado, da quilometragem e da configuração. E essa tendência não mostra sinais de parar. Além disso, há um elemento emocional que não podemos ignorar. Muitas pessoas que hoje estão procurando um Discovery cresceram vendo em filmes, em safaris, em expedições. É um carro que evoca lembranças, sonhos e momentos. E isso, para quem ama carros, é ouro puro. 5 carros, 5 histórias, 5 provas de que, no mundo do motor, nem tudo se deprecia. Porque enquanto a maioria dos veículos perde valor assim que sai da concessionária, há alguns que, como um bom vinho ou livros sublinhados, ganham valor a cada ano que passa. Não porque sejam perfeitos, mas porque têm história, caráter e alma. Agora me diga, qual desses 5 você compraria se o dinheiro não fosse um problema? Deixe-me saber nos comentários. E se você é daqueles que vê um carro não apenas como transporte, mas como uma extensão da sua personalidade, então talvez, no futuro, um desses carros também pertença a você.